Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 147 de Chainsaw Man, que saiu em pleno Halloween. Por isso que eu tô usando esse lacinho aqui de Halloween. Enfim, no capítulo passado, tiveram várias revelações sobre o demônio da morte, sobre o demônio do fogo e sobre os verdadeiros planos da Kiga e do Balen. Se você sempre me acompanha e curte os reviews semanais do mangá, já sabe, né? Clica no like desde agora. Mas se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do vídeo. E se você gostar, não esquece de caprichar no like e de se inscrever no canal. Bom, o capítulo começa com Balen dizendo que a Nayuta, a antiga máquina, acertou que o plano da Kiga é fazer com que todos temam o Chainsaw Man e a guerra. E o motivo disso é que eles precisam se fortalecer para matar o demônio da morte. Então o Denji estava atrapalhando os planos porque ele não estava mais se transformando no Chainsaw Man e não fazia mais aquelas loucuras de antigamente. Mas como Balen sabia que o Denji não se transformaria espontaneamente, ele resolveu dar um empurrãozinho. Ele gritou que a Nayuta é uma bruxa, que levará o mundo para a escuridão, e ordenou que esses zumbis Chainsaw Man matem a Nayuta. O primeiro ponto importante é que o Balen realmente sabe que a Nayuta é o demônio do controle e a reencarnação da máquina, e provavelmente ele soube disso através da Kiga. E por falar nela, pelo visto, ela não se importa com o que pode acontecer com a Nayuta. Eu acho que o Balen não seria doido de mandar matar a irmã da Kiga se ela fosse totalmente contrária a isso. Além disso, o Balen queria usar a Nayuta como alvo porque ele sabe que ela é o ponto fraco do Denji e que ele faria de tudo para protegê-la. E um outro ponto é o seguinte: não é porque a Kiga e o Balen querem salvar a humanidade, supostamente, que isso significa que eles são bonzinhos. E a prova disso é que o Balen mandou os fantoches do Chainsaw Man atacarem a Nayuta porque ele quer forçar o Denji a se transformar no Chainsaw Man de qualquer maneira. E não é qualquer Chainsaw Man. Provavelmente, eles precisam do preto. Mas para que isso aconteça, o Denji tem que cair na mais profunda escuridão, como já aconteceu na parte 1. E se a Nayuta for morta, com certeza isso vai acontecer. E se eles continuam forçando o Denji a se transformar, é possível que o plano da Kiga seja usar o Chainsaw Man como arma do demônio da guerra. Outro ponto interessante é que esses fakes do Chainsaw Man são praticamente uns zumbis que seguem as ordens do Balen. No capítulo passado, eles mataram os caras da segurança pública que prenderam o Balen e agora eles partiram para cima da Nayuta. Mas como será que o Balen consegue controlar essas pessoas que viraram zumbis em razão de terem feito contrato com o demônio do fogo? Será que o Balen também tem contrato com o demônio do fogo? Eu acredito que mesmo ele sendo híbrido, ele consegue firmar contratos com outros demônios. A própria máquina tinha contratos com outros demônios e com uma infinidade de humanos. Enfim, no capítulo passado, eu comentei sobre uma possível referência a Fire Punch, já que o nome do protagonista é Agni, mas se escreve Agni, que no caso é o deus do fogo na mitologia hindu. Por sua vez, Akoko pode ser lido como Agni em japonês, e isso pode indicar que o Seigi Akoko, na real, é o demônio do fogo. Vocês vão continuar me zoando, mas eu não desisto de teorias sobre esse cara. Pois bem, nesse capítulo teve referência a uma outra obra do Fujimoto, Yogen no Nayuta, ou Nayuta of the Prophecy, que é um one-shot do Fujimoto, que inclusive é a capa dessa coleção aqui, que tem 4 histórias. Existe a versão em português, mas nesse momento ela está esgotada na Amazon. Aqui, ó. É essa aqui. Inclusive, a Nayuta de Chainsaw Man foi claramente inspirada nessa Nayuta. Eu sei que eu tô devendo o vídeo do Buddy Stories, mas algum dia eu posso trazer para vocês a história desse one-shot da Nayuta. De qualquer modo, a referência aqui é que a Nayuta de Chainsaw Man passou a ser rotulada como uma ameaça que pode destruir o mundo, assim como a Nayuta da profecia do one-shot. E no momento em que a Nayuta foi atacada, eu pensei, finalmente eu vou ver a Fumiko em ação. Mas não foi isso que aconteceu. Quem apareceu para salvá-los foi a maravilhosa Quanchi, que mais uma vez decapitou a cabeça de vários zumbis numa velocidade absurda. E não só isso, ela agarrou a Fumiko com um braço e com o outro braço o Denji e a Nayuta.
Cara, ela é casca grossa demais. Não só ela carregou 3 pessoas ao mesmo tempo, não sei como cabem 3 pessoas em 2 braços, mas ela deu um jeito. Mas também ela pegou o impulso e saltou com eles de uma altura razoável, possivelmente do 4º ou do 5º andar. E aí veio um painel bem curioso da Quanch mordendo a barriga da Fumiko. Em um primeiro momento eu pensei, nossa, a Quanch deve estar muito necessitada para tirar uma casquinha da Fumiko numa situação dessas, né? Mas não é bem assim. A intenção da Quanch, quando mordeu a barriga da Fumiko, foi obter um pouco de sangue e imediatamente curar as pernas que logo seriam quebradas com o impacto da queda. Mas eu acho que a Quanch aproveitou a situação e também tirou uma casquinha da Fumiko. Mesmo depois disso tudo, a Quanch estava plena, como se ela não tivesse acabado de fraturar vários ossos. E a forma como ela se recuperou rapidamente para voltar à luta foi impressionante. Ela mal teve tempo de se curar e já teve que defender os 3 dos ataques dos zumbis Chainsaw Man. Mas ela também não perdoou e saiu fatiando todo mundo. E é bem o que o Balen falou, né? A Quanch parece uma personagem de mangá. Pra gente, essa frase ficou meio óbvia. Mas o que ele quis dizer é que até dentro do universo de Chainsaw Man, a Quanch é muito roubada. Até para os padrões de Chainsaw Man, ela tá muito acima da média. Para variar, o Denji estava completamente perdido, sem entender nada. E eu tô começando a achar que essa Fumiko é uma farsa, porque, gente, ela não faz nada. Eu até pensava que ela era minimamente forte, porque ela foi designada para proteger o Denji, mas até agora ela não fez nada. Não sei se vocês repararam, porque esse é um detalhe que eu quase deixei passar batido, mas nessa imagem tem um demônio que tem garras saindo do chão, ou quem sabe, patas de caranguejo, e tá matando os fantoches do Chainsaw Man. Isso é um novo demônio que tá surgindo meio que do nada, ou esse demônio tem um contrato com algum membro da segurança pública. De qualquer forma, eu acho que a gente não conhece esse demônio, e se o Fujimoto deu um destaque a ele, ainda que de forma sutil, isso pode significar que ele pode aparecer novamente e ser identificado nos próximos capítulos. Bom, o fogo estava se alastrando e várias pessoas que morreram foram enfileiradas e logo em seguida incineradas. Enquanto isso, um alto-falante da polícia alertava que estava ocorrendo um surto em massa de demônios e solicitava ajuda daqueles que já foram aprovados no exame de combate contra demônios. As pessoas que morreram estavam sendo queimadas porque era a forma mais segura de lidar com a situação. Isso porque, enquanto houver sangue, será possível reviver esses fakes do Chainsaw Man apenas ligando o motor no peito das pessoas. Mas será que cremar essas pessoas acabaria fortalecendo o demônio do fogo? Porque quando eu vi que o título do capítulo era cremação, automaticamente eu pensei no demônio do fogo. E outra, será que ele vai surgir dessas chamas? Inclusive, um palpite meu é que o demônio do fogo pode surgir através de qualquer tipo de chamas. Por exemplo, fogueira, fogão, incêndio e por aí vai. E percebam que em pouquíssimo tempo, muita gente já morreu. Uma dúvida que eu recebi de vários inscritos no último review foi a seguinte: esse plano da igreja de fortalecer a guerra e o Chainsaw Man para enfrentar o demônio da morte, em que houve a transformação em massa de várias pessoas no Chainsaw Man, quando as pessoas morrerem, isso não irá fortalecer o demônio da morte? Eu acredito que sim, porque tudo que envolve morte ou medo da morte acaba fortalecendo o demônio da morte. Mas se a gente parar para pensar, qualquer coisa ajuda o demônio da morte. O simples fato das pessoas estarem vivas já fortalece a morte, porque elas vão ter medo de morrer. E se esses fantoches do Chainsaw Man saírem fazendo uma matança, isso também fortalece a morte, porque, as pessoas vão morrer, Mas na minha opinião, qual que é o pulo do gato? No momento em que os fantoches do Chainsaw Man saem por aí matando as pessoas e viram um caos generalizado, podendo até gerar uma guerra civil, as pessoas terão mais medo do Chainsaw Man e da guerra. E assim, eles ficarão mais fortes.
Então, por mais que o demônio da morte se fortaleça nesse processo, o Chainsaw Man e a guerra, além de outros demônios, também irão se fortalecer. E pegando o gancho num comentário muito interessante de um inscrito, o Seth, talvez a única forma de enfraquecer a morte seja a religião. Isso porque, em geral, as religiões pregam que os fiéis não devem temer a morte, porque se as pessoas seguirem os ensinamentos de Deus e tiverem uma boa conduta em vida, quando morrerem, elas irão para um lugar melhor. É claro que cada religião tem os seus próprios dogmas e eu não estou aqui para discutir isso, mas a ideia geral é essa. Tanto é que uma condolência bem comum é a seguinte: não fique triste porque fulano de tal morreu. Agora ele está num lugar melhor. Independente da crença de cada um, é um fato que todo mundo já ouviu essa frase, né? Então, transportando essa ideia para o mundo de Chainsaw Man, essa crença de ir para um lugar melhor depois da morte pode ser uma forma de enfraquecer a morte. Pelo menos na teoria, essa ideia é muito boa, mas na prática talvez seja meio difícil de implementar. Então, já que é muito difícil enfraquecer a morte, o jeito é fortalecer outros demônios, como a guerra e o Chainsaw Man. Enfim, Denji, Nayuta, Fumiko e Quanchi estavam contemplando a cremação dos corpos quando, do nada, apareceu um cara, apontou o dedo pro Denji, dizendo que ele também é uma das imitações do Chainsaw Man, e o Denji ficou completamente surpreso com isso. Durante muito tempo, o Denji se esforçou para que a sua identidade secreta fosse revelada, mas ele não contava que um velho aleatório faria isso. Será que esse velho realmente reconheceu o Denji por já ter visto ele se transformando no Chainsaw Man no passado? Ou ele está sendo controlado de alguma forma pelo Balen? Bom, o capítulo saiu em pleno Halloween. A Cosmo, aquela namorada da Quanchi que falava Halloween, Halloween, não apareceu, nem em forma de flashback, né, que era o mais provável. Mas, em compensação, a Quanchi literalmente carregou sozinha esse capítulo. E a parte ruim é que acabamos de sair de uma pausa na semana passada e na semana que vem terá uma nova pausa. Eu não sei por que anda tendo tantas pausas e eu também não achei ninguém explicando o motivo disso. Ainda não sabemos o que aconteceu com a Asa, mas a minha opinião é que o Yoshida não estava tentando matá-la, mas sim tentando cortar o outro braço dela para que ela não possa transformar nada em arma. Mas eu penso que ela vai transformar aquele braço decepado em uma arma para se defender e lutar contra o Yoshida. Eu não vou me estender muito nesse vídeo, porque eu tô passando por umas situações pessoais meio complicadas e eu não tô muito com cabeça de ficar pensando em altas teorias loucas. Mas eu quis fazer o vídeo, apesar de tudo, e mesmo atrasando mais do que o normal, porque é importante para vocês e para mim também. Então, enquanto eu tava gravando esse vídeo, eu me senti melhor. Enfim, se você curtiu o vídeo, eu te peço para clicar no like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E também vale a pena ativar as notificações para que você seja avisado quando sair o próximo review. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Até breve!